Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. Neste mês nós estamos comemorando o aniversário da nossa Casa Espírita. E nós, expositores, estamos tendo a oportunidade de trazer a público o que a doutrina espírita proporcionou na nossa vida. E assim eu quero compartilhar com vocês uma prece que foi impactante quando eu comecei a trabalhar nessa casa. E eu quero dividir ela com vocês. Então vamos orar, porque quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Nasceste no lar em que precisavas, Francisco do Espírito Santo Neto. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Eu digo a vocês, meus queridos, que essa prece foi transformadora e virou uma chave na minha existência. E ela fez toda a diferença. E assim eu posso então dizer que no aniversário de 47 anos desta casa, e estando aqui, estudando a doutrina espírita, eu sou uma devedora. E sou muito grata por tudo que eu aprendi aqui, com os amigos que me convidaram para estar aqui há muitos anos atrás, e com os que eu construí aqui dentro também. E assim, então, nós podemos dizer que a Casa Espírita é uma escola de almas. Que nós entramos aqui e nós temos a oportunidade, através do conhecimento, de nos transformar. E eu posso dizer que a doutrina espírita, quanto estar numa casa espírita, ela foi na minha existência um divisor de águas. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem o seu divisor de águas, que vai fazer a diferença. Todos nós temos. Poderá não ser o mesmo fato, mas todos nós temos. E o que foi mais transformador para mim, vindo de uma família católica, compreender, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Isso fez toda a diferença também, porque eu achava que Deus era alguém que castigava, que julgava, conforme as nossas atitudes. Mas quando a gente conhece a verdade e a gente vê que Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, isso é transformador. Vai abrindo e ampliando, e aí nós começamos a nos questionar um pouco mais. E eu me encantei,
Porque, na verdade, quando a gente descobre isso, a gente vai se despindo de um homem velho que nós somos, para nos transformar, nos esculpir no homem novo. É lento? Sim. Todos nós aqui estamos em processo. Quem vos fala aqui também. E é árduo. E quanto mais a gente sabe o quanto ainda precisa caminhar. Mas o que é mais bonito, além de tudo, é saber que nós vamos viver para sempre. Então nós temos a imortalidade. Mas também o que me encantou foram os atributos de Deus, que está lá no Livro dos Espíritos, onde ele diz que Deus é eterno. Ele é imutável, então ele não muda de humor, como nós mudamos de humor. Ele nos ama infinitamente. Ele é imaterial. Então nós temos que pensar muito bem quando a gente coloca a mão em Deus. Na verdade, ele sendo imaterial, ele se utiliza das nossas mãos para agir aqui. Para agir na matéria, para auxiliar, para criar o que todos nós precisamos para estar neste planeta. Ele é único. Único. Então, se ele é único, nós temos que pensar muito bem se nós temos condições de nos colocar no lugar dele e tirar ele de dentro de nós. Por quê? Nós não conseguimos ser justos e bons, independente de o que nos acontece e de quem faça alguma coisa que nós não gostamos conosco. Mas Deus ama a todos nós, independente se a gente é rebelde ou não. Se a gente critica, se a gente julga, ele continua nos amando incondicionalmente. Mas estudando mais, a gente descobre também, lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar a espíritos, que somos nós. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, meus queridos, é a resposta que eu buscava, que nós vamos viver para sempre. Que o túmulo é apenas uma passagem. Que nós temos infinitas oportunidades de fazer escolhas e que com o conhecimento nós podemos escolher melhor. E na questão 170 do Livro dos Espíritos, em que se transforma o espírito em sua última encarnação? Em um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós estamos na escala espírita, na 3ª ordem. Então, meus queridos, isso quer dizer que aqui não tem ninguém muito bom. Nem Jesus aceitou o título de bom. Ele aceitou o título de mestre. Porque bom mesmo é o nosso Pai que está no céu. Nós vamos chegar, sim, a espírito puro. Esse é o nosso destino, sim. Mas nós vamos ter que galgar ainda muitos degraus para poder alcançar. E aí nós nos perguntamos assim, nossa, mas eu não sei se eu faço certo, se eu faço errado. Se eu estou de acordo com essa lei. Mas onde está escrita essa lei? E aí a gente estuda. E na questão 621 está escrito lá que a lei divina, a lei natural, ela está na nossa consciência. Então, conforme a gente avança, a gente vai compreendendo cada vez mais essa lei.
E se nós nos consultarmos, como nos ensinou Santo Agostinho, a passar a limpo o nosso dia, nós saberemos o que a gente fez de bom, de menos bom. Se a gente, por acaso, entristeceu alguém com uma palavra dura, com alguma atitude, nós temos ali a oportunidade do dia seguinte pedir desculpas. Porque Jesus já nos disse: peça perdão enquanto você estiver a caminho com Ele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Poderemos não estar mais juntos. Mas, no mundo de provas e expiações, nós temos aflições. Mas nós, ainda como estamos no nível de materialidade, na terceira ordem de espíritos, nós sempre atribuímos as aflições a quem? Ao outro. Eu quero que o outro mude para que eu fique bem. Mas eu não preciso mudar. Só o outro. Para que seja conveniente a mim. Para que fique confortável para mim. Porém, lá no Evangelho, no capítulo 5, as causas das nossas aflições estão nessa existência ou em existências passadas. É claro isso. Não está no outro. E isso, meus queridos, a gente começa a fazer uma construção de pensamento, porque quando nós vamos chegar lá no tema, que é sobre o livro Pão Nosso, Trabalhos Imediatos, a gente vai ter uma compreensão muito melhor. Porque entrar na doutrina espírita é isso, é uma construção do pensamento, da compreensão. As nossas aflições não têm causas nas pessoas, então, mas sim no hoje ou nas escolhas que nós fizemos erradas. Então vamos nos perguntar, se a vida que eu estou tendo é agradável para mim? Se ela não é, o que eu estou escolhendo? Por que eu tenho tantas aflições? E o desafio é um pouco maior, e um degrau a gente sobe um pouco mais quando a gente vai lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Esse é um capítulo que eu adoro. E está lá. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, quando a gente desencarnar e a gente acha que vai para o céu, ou depois que nós fecharmos os nossos olhos da carne e abrirmos no mundo espiritual, nós vamos ser a mesma pessoa. O desencarne não nos dá passaporte para ser espírito puro ainda. Então é bom que se saiba disso. Porque ninguém se transforma em anjo no túmulo. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Quer ser feliz? Melhora. Quer ser feliz? Evolui. Quer ser feliz? Renuncia, perdoa, ama, trabalha. A fórmula é essa. Não é fácil. É desafiador. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, se eu pisei no calo do vizinho, eu vou ter uma consequência. Mas se eu fui lá e auxiliei, eu também vou ter uma consequência positiva. E essa consequência positiva, ela vai ser meu advogado aonde quer que eu esteja. Porque o bem que a gente faz apaga 1 milhão de pecados. E isso é bom. Porque toda intenção boa que a gente tem, a espiritualidade aproveita para deixar em nós um sentimento bom, para que a gente se motive a fazer mais. E melhor.
na atualidade, então, hoje com as redes sociais, nós temos muitos ídolos, né? A gente quer imitar, porque a gente tem que seguir um padrão. Porém, a doutrina espírita vem e nos diz qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Nós temos tantos profissionais que dão palestras e tantas coisas, né? Motivacionais. Mas nós temos na mão, é só abrir o Evangelho. E a gente tem o guia, o top, o melhor do planeta é Jesus. Então, que a gente possa pegar essa oportunidade. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas, quando a gente entra numa casa espírita, que a gente lê um pouco do Evangelho, a gente já sabe o que tem que fazer. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que começar. Se a gente quer ser espírito puro, não é na segunda-feira igual que a gente fala que está dieta, vou começar na segunda-feira. É agora. É já. Então eu disse no início que eu sou uma devedora. E nós devemos, sim. Todos nós. Sou um devedor. Isso está lá. Paulo de Tarso falou na carta aos Romanos. Sou um devedor, tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que ele fala isso? E aí Emmanuel, na obra Levantar e Seguir, ele comenta esse versículo. E ele diz: quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. Então, todos nós que estamos aqui hoje, pelo pouco que a gente está aqui recebendo, nós já somos devedores. E nós temos o dever de passar adiante. E qual é o preço para ser uma criatura nova? O preço é deixar o homem velho para trás. Porque nós não podemos querer ser uma criatura nova carregando as nossas mazelas. Isso não vai acontecer. Então, esse é o preço. E assim nós vamos compreender que os trabalhos imediatos que nós temos que fazer, a partir desse pouco que eu trouxe, do que a doutrina já fez com que eu compreendesse, e tem muito mais, nós vamos compreender então, quando Jesus pede para apacentar as ovelhas. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, nós podemos fazer isso, apacentar as nossas ovelhas? Todos nós podemos, porque nós nos relacionamos. E quando nós temos um conhecimento que aqui a gente vem buscar, nós podemos fazer isso. Nós podemos ser aquele sorriso, aquele ombro, aquele ouvido, aquela mensagem que a gente não vai mandar. Que é fácil, né, mandar uma mensagem. Não estou contente, não estou satisfeito e pá. Mas será que a gente teria coragem de falar as mesmas coisas no olho do que a gente escreve na mensagem? Então, nós temos que falar da lei do trabalho também, porque os trabalhos são imediatos. E então, a questão 675 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. Olha que legal. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aquela mensagem que diz descanse em paz quando a gente desencarnar,
Não é verdade. Por quê? O Espírito trabalha. Então, isso é tão bom descobrir, porque tudo que a gente conquistar aqui, independente se a gente está aposentado já ou não, tudo que a gente adquirir de conhecimento, nós vamos levar para a gente, porque nós somos espírito. E isso a gente precisa compreender como a gente vive. Como um espírito ou como um corpo. Porque se eu pensar, se eu virei a minha chave que eu sou um espírito, esse conhecimento eu vou levar para onde eu for. As habilidades que eu conquistar, eu vou levar aonde eu estiver. Ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. E isso, nós tivemos essa experiência esse ano com tudo que aconteceu aqui no nosso estado. Quantas mãos foram necessárias para auxiliar a todos com o que aconteceu? Mãos de outros estados, de outros países que chegaram até aqui para auxiliar. Porém, atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, porque tudo começa no campo das ideias. Então, se o meu pensamento está meio bagunçado, se eu tenho pensamentos aleatórios, se eu tenho os pensamentos fixos que eles não são tão bons, isso tudo vai atrapalhar as minhas escolhas. E a primeira pessoa que eu tenho que auxiliar é a mim mesma, fazendo essa organização. Para que assim, de pensamento organizado, eu possa auxiliar melhor os outros. Nós queremos mudar o mundo. Sim, a gente quer. É válido isso. É muito importante. Mas uma pergunta, ela é necessária. Eu arrumo a minha cama? Eu arrumo o meu quarto? Porque se eu não conseguir fazer isso, que mundo eu vou mudar? Se o meu pensamento está assim, que mundo eu vou mudar? Comer comida, não comer bobagem. Se eu perco por uma Coca-Cola, eu vou ganhar de quem? Se eu perco por um brigadeiro, eu vou ganhar de quem? Renunciar é deixar o homem velho para trás. E está nas pequenas coisas nossas diárias. Isso não tem só a ver com religiosidade, porque viver e fazer boas escolhas é religiosidade, é respeito, é amor, é gratidão. É quando nós entendemos que nós somos devedores. Porque nós estamos aqui por um propósito. Muitos precisaram estar aqui antes de nós para que nós estivéssemos. Então, nós temos que ter uma postura diferente. Nós temos que nos hidratar. Quem aqui já bebeu o que tem que beber de água hoje? Quem não se hidrata, se mata. Nós temos que nos mexer. Isso é importante. Porque tudo isso, quando nós conseguimos fazer essas atitudes conosco, isso quer dizer o quê? Que estou capacitado para agir no outro. Em auxiliar o outro.
Porque eu não posso só querer auxiliar o outro e me abandonar. E a questão que eu coloquei, número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, quando a gente entende essa pergunta, e que a gente tem essa religiosidade, e que a gente entende que é Deus, tudo isso começa a fazer sentido. Porque até então não faria. Porque muitas escolhas erradas que a gente faz é justamente porque nós nos afastamos dele e nos colocamos no centro. E a gente acha que tem a capacidade de mudar o mundo. Mas nós não temos. Porque nós não conseguimos amar todo mundo. Porque se nós nos amássemos, a gente renunciava a algumas coisas que a gente ainda não consegue renunciar. Mas isso é uma construção. Aterramento. Isso se chama hormese. É nos tirar da zona de conforto. Porque quando a gente nos tira da zona de conforto, de parar de andar de meia no porcelanato, e que a gente põe o pé no chão, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente tira uma refeição, quando a gente toma uma ducha gelada, é um desafio para que a gente possa fazer coisas maiores. Muitas pessoas não conseguem andar descalço. É um desafio. Coisas pequenas. O melhor da vida acontece em offline. Vocês concordam com isso? Os balzaquianos, sim. Talvez os jovens, não. Mas a vida, ela é offline. E é onde tudo acontece. O que é real? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. E cada um vai responder. Mas a gente continua querendo mudar o mundo. Mas a gente fica só online e a gente não dorme. A gente não tem momentos de reparo. Quantas pessoas precisam de remédio para dormir? Essa consequência da medicação para dormir faz com que nós tenhamos perda neuronal. Nós temos esquecimentos e tantas outras coisas. Mas a gente ainda quer mudar o mundo, mas não consegue abrir mão. Por isso que a hormese, fazer pequenas coisas, nos prepara para grandes mudanças que a gente quer fazer. Então, não é justo esquecermos-nos daquele rebanho que está entre nós. E eu quero convidar vocês a fazer só um teste aqui. Façam assim com os braços. Não é muito longe, né? Mas é o lugar mais seguro que a gente tem para agir e ajudar. Então, a nossa família, que foi algo que a doutrina espírita também reforçou para mim, que é a célula menor, e que vai fazer toda a diferença e que faz toda a diferença na sociedade que a gente está vendo. Mas se a gente não cuidar dela, a sociedade vai desmoronar. Então, nós precisamos, nós devemos cuidar perto. Porque quando a gente fizer as primeiras coisas, a gente vai conseguir mais longe. Quando a gente ficar offline, a gente conseguir escutar, olhar quem está no nosso lado, quem está próximo, a gente pode pensar em ir mais longe
e mudar. A doutrina espírita também me ensinou que a prece é muito importante, foi essa que eu li no início, porque antes eu fazia preces decoradas. Aí eu entendi que a prece é do coração. Porque eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que ter esse canal. E quando eu me conecto, a gente percebe que começa a fazer a diferença. Porque as respostas para as perguntas que a gente faz, elas chegam até nós através da prece. Caso contrário, a gente só vai ser repetidor de palavras. Então, o Espiritismo não expressa simples convicções de imortalidade. Ele não me ensinou só que eu vou viver para sempre, que a gente é imortal. É clima de serviço e edificação. Então, é o clima de trabalho aonde nós estivermos. Seja num corpo de carne, toda tarefa útil é trabalho, e quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar trabalhando. Então, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui juntos e contribuir um pouco com essa doutrina que tanto me ofertou. Eu quero então convidar os médiuns para que a gente faça a nossa prece de encerramento. Queremos te agradecer, Pai, a oportunidade deste encontro, deste ambiente que tu nos preparastes para receber a todos nós aqui. A espiritualidade amiga que traz os fluidos necessários para que nós, que aqui viemos buscar, possamos receber. Cada um de nós está recebendo o necessário para si, mas que esse necessário possa ser multiplicado quando nós chegarmos aos nossos lares, onde quer que nós formos quando nós sairmos daqui, através de um sorriso, de um abraço, que nós podemos ofertar às pessoas que nós vamos encontrar. A doutrina espírita, ela faz a diferença nas nossas vidas. E que este conhecimento que nós aqui buscamos possa fazer com que as nossas escolhas diárias sejam melhores e que nós possamos a cada dia chegarmos mais próximos desse Pai que nos busca a todos nós. Esse Pai que nos deixou Jesus como mestre, que é o nosso sol, que Ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nenhuma ovelha se perderá. Então nós sabemos que nós temos a assistência amiga desses amigos espirituais que torcem, que vibram por nós e que vêm aqui nos trazer todos esses fluidos nesta ambiência. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigada hoje e sempre. E que assim seja.